Oi, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o nosso 7º episódio do Podcast, que é o podcast derivado do programa do nosso quiz. E você deve estar estranhando quem é esse que está apresentando hoje o Podcast no lugar da Vanessa. Eu sou William Diniz, eu sou responsável pela agência Santo Afonso, aqui na TV Pai Eterno. Trabalho na redação junto com o padre Rafael, que é o nosso convidado do dia de hoje. E hoje nós nos solidarizamos a Vanessa, que está com um pequeno imprevisto familiar, um probleminha, que já ela vai passar por essa, né, padre? Vai sim. Então, Vanessa, nosso abraço a você, nossas orações. Conte com a nossa torcida, em breve você vai estar aqui com a gente de novo, né? É isso. E hoje a gente está aqui com o padre Rafael Vieira. O padre Rafael, ele é, como todos vocês conhecem, o diretor da TV Pai Eterno e apresentador do programa Parlatório. Padre Rafael, muito bem-vindo. Obrigado, William. Que bom ver você aqui. Obrigado. Também desempenhando uma função como essa, que a Vanessa faz tão bem e que você também está fazendo muito bem. É sempre assim, a gente vai enfrentando desafios novos e fazendo bem as coisas. Um prazer para mim voltar aqui ao podcast. Muito obrigado, padre. É quase que uma missão impossível, né? A Vanessa desempenha tão bem essa função, tão graciosamente, mas vamos lá. Vamos lá. O episódio do nosso quiz aconteceu no último domingo. Estiveram presentes 2 paróquias daqui de Goiânia, a paróquia Nossa Senhora Rosa Mística e também a paróquia Nossa Senhora das Graças. A da paróquia Nossa Senhora Rosa Mística foram 2 rapazes que representaram ela e que ganharam o episódio passado, né, do último domingo. Foi o Murilo e o Públio Max. E da paróquia de Nossa Senhora das Graças foi a Isa e a Dona Maria José, né? Que bom. E o senhor não tem, eu gosto muito porque não tem perdedor, né? Não tem. É sempre alguém que de algum modo acerta uma coisinha a mais que o outro, mas as duplas estão sempre muito equilibradas. Eu que participei do programa do nosso quiz, eu quero entrar em defesa, inclusive, da Dona Isa e da Dona Maria José, porque foi justamente a gincana que elas não conseguiram levar. Eu também participei, eu também perdi lá na gincana, mas como o padre Rafael disse e lembrou, todos nós somos vencedores, ali todo mundo estava ganhando em conhecimento, e é justamente isso que a gente faz aqui nesses episódios do podcast, né, padre? Certo. O que acontece lá no nosso quiz, a gente vem aprofundar em alguns dos temas que apareceram no programa passado, como uma oportunidade de mais catequese para o povo de Deus, porque o universo, né, do conhecimento católico, da Igreja Católica, ele é muito amplo, ele é muito vasto, e aqui é uma oportunidade para a gente se aprofundar, né? Exatamente, é muito bom, e é sempre a gente lembrando também que a formação cristã é uma formação que não tem fim. Permanente. A vida inteira pode pensar assim, mas isso então são argumentos, temas para crianças, adolescentes. Não, é para adulto, para idoso, é para todo mundo. A gente na formação da vida cristã, a gente está sempre na escola. Exatamente, e à medida que o tempo passa, os anos avançam, a gente vai aprendendo que a gente não sabe quase nada ainda, isso, né? E depois tem coisas que passam num determinado período da vida que a gente não presta muita atenção. Exato. E aí chega noutra época que a gente presta mais atenção e aí aprende também mais. Então, padre, sobre o programa do nosso quiz, do último episódio, do domingo passado, como sempre, perguntas de nível fácil, intermediário e um nível um pouco mais difícil, né? Hard, que a gente chama. E a gente quer começar a conversar com o senhor sobre uma questão do nível fácil, que apareceu. Certo. Uma questão de tema bíblico. Certo. É sempre bom a gente aprofundar nas Sagradas Escrituras. E aí tá aí uma pergunta que eu não saberia responder lá no dia, que foi a seguinte: tem 5 livros da Bíblia que eles têm apenas um capítulo, e eles são o livro de Abadias, depois o livro de Filemon, 2 João, 3 João
e Judas. Padre, conta assim pra gente por que esses livros têm apenas um capítulo, qual foi o critério, talvez, para que esses livros ficassem só com este único capítulo, e o que contam a história que narra em cada um desses livros? Então, a gente precisa lembrar que capítulos e versículos não são partes dos livros. Uhum. É uma organização posterior. Quer dizer, se tomou o texto bíblico, e para ajudar na leitura, então vai se estudando um pouquinho os períodos, os parágrafos, as histórias, e aí se organiza em capítulos e versículos. Uhum. Mas não tem isso, o escritor sagrado nunca pensou em escrever primeiro capítulo, segundo capítulo, ele escreveu um texto, né? Ou a comunidade de fé que a qual é atribuída a autoria do livro, não pensou em capítulos e versículos. Então é bom saber que se trata de uma organização posterior. Esses cinco livros, eu diria que eles são bem diferentes uns dos outros. O Abdias é um profeta. É um dos profetas. Então, está no Antigo Testamento. Se você quer ir procurar o livro do Abdias, né, do profeta Abdias, você vai ter que ir lá no meio dos profetas do Antigo Testamento. E é um livro curtinho, é um capítulo só, poucos versículos, eu acho que um pouco mais de 20 versículos. E se trata de uma situação muito específica, porque o Abdias é aquele profeta que denuncia a todos os adversários que levaram à destruição de Jerusalém. Então, o que acontece? São oráculos. É bem curtinho, é um capítulo só, poucos versículos, e oráculos contra esses adversários de Jerusalém, que representa muito para o povo israelita. Depois nós temos o Filemon. É uma carta, já é Novo Testamento, é uma carta de São Paulo. E São Paulo escreve a um amigo dele, chamado Filemon, certo? A respeito do Onésimo, que é um escravo do Filemon, que fugiu de casa. Isso dava um castigo danado naquele tempo. Ele deixou a casa do seu senhor, do seu amo, né? E foi para ficar perto do Paulo na prisão. E o Paulo catequizou o Onésimo e batizou o Onésimo. Quer dizer, o Onésimo virou um irmão. E aí ele escreve para o Filemon para dizer: recebe o Onésimo sem castigá-lo, ele é o irmão nosso agora e tudo. Então, para aquela época em que se aceitava, assim vamos dizer, naturalmente a escravidão, a carta de Filemon é para se pensar, porque é o escravo que se torna irmão. E aí ele escreve muito bondosamente, carinhosamente ao amigo para receber o Onésimo de volta. Essa é a carta do Filemon. Ela é uma cartinha pequenininha, um capítulo só, mas muito bonitinha e muito profunda, né? Uhum. Depois tem as cartas de São João, a segunda e a terceira. Sim. Né? Esses são, na verdade, eu diria, nem são cartas, são bilhetes. São pequeno, né? São bilhetes e fala mais da perseverança, da importância de fazer o bem, quer dizer, são aqueles temas recorrentes de toda a literatura de São João. Uhum. E o último livro desses 5 que você falou é São Judas. A gente tem que lembrar, não os Iscariotes. É o Judas que a gente, no meio do nosso povo, a gente chama de Judas Tadeu. É um dos apóstolos que não é o Iscariotes e é Judas também. Uhum. E ali faz uma advertência muito séria sobre os falsos profetas. Então, são 5 livros, não é? 5 livros, 4 do Novo Testamento e 1 do Antigo Testamento, e que tem mensagens profundas, apesar de serem curtinhos. Eu acho que aí nós seríamos facilmente pegos em pelo menos 2 pegadinhas. Pelo menos eu. Filemon, sendo do Novo Testamento, pelo nome, né, tem uma aparência ser Antigo Testamento. E quando a gente vê o nome Judas, a gente já remete diretamente ao Iscariotes. É o outro Judas. Que bom, padre, que bom que o senhor está aqui para dar esses esclarecimentos para nós. Certo. E vamos agora para 2 perguntas que a gente separou de nível intermediário. Sim. Uma é muito relacionada à liturgia, talvez, a liturgia e também a um ministério muito característico da igreja, e uma outra sobre cânone de santos, né?
Vamos começar pela litúrgica ministerial, por assim dizer. Certo. Que é sobre a veste do diácono na liturgia. Perguntaram qual é o nome da veste que o diácono usa na liturgia. A resposta, como o senhor e eu sabemos, mas muita gente pode não saber, é dalmática. Dessa pergunta eu queria que o senhor esclarecesse para nós duas coisas. O nome dalmática, porque, ou que tipo de veste, né, para que ela serve, o que ela simboliza, e a própria figura do diácono, né? Na história da igreja eu já pesquisei que tivemos até diaconisas, não é? Por que não mais hoje diaconisas? O que o diácono faz? Quem é que pode ser ordenado diácono? Né? Existem os diáconos transitórios, por quê? Que são transitórios, e os permanentes. Então, se o senhor puder esclarecer. Pois não, nós. então vamos lá. O diaconato é o primeiro grau do sacramento da ordem. O segundo grau é o presbiterato, o terceiro grau é o episcopo, né? Para ser bispo. Então, é o primeiro grau. Uhum. Ele não precisa ir para frente, quer dizer, ele pode ser permanente. Sim. Então, você falou transitório e permanente. O diácono transitório é aquele que vai para o segundo grau, que é o presbiterato. Vai ordenar padre. Isso, vai para ser padre. Sei. Então, ele antes é ordenado diácono. Então, todo padre, para ser Precisa padre, antes ser ordenado diácono. E depois, então, é que ele é ordenado padre. E, então, mas tem, por exemplo, homens casados que são ordenados diácono. Então, eles têm um diaconato permanente, não é transitório. Não é que um dia ele vai ser ordenado padre. Não, ele tem um diaconato permanente, né? A gente chama de diáconos permanentes. Esse, então, é o significado geral é parte do sacramento da ordem. É um dos 7 sacramentos da igreja. Sim. Então, é isso. E ele usa essa tal dalmática. A dalmática é uma veste litúrgica, na verdade, é para as liturgias. Sim. Não se vai andar por aí vendo um diácono de dalmática. Com dalmática. É para participação nas celebrações litúrgicas, Uhum. para fazer a leitura do evangelho, para servir ao altar. Aí o diácono, nem sempre também, porque em geral os diáconos usam uma estola assim na transversal. Sim. Diferenciado dos padres que usam assim de forma ordinária, né? Eles usam na transversal. Isso é o mais comum. Agora, em situações mais solenes, né? Então é mais fácil da gente ver os diáconos usando dalmática. Dalmática é um tipo de paramento que tem os lados abertos, né? Só colados aqui por algum tipo de instrumento. Mas chama-se dalmática porque tem origem na Dalmácia e era uma veste muito comum naquela época lá. E isso foi assimilado pelos paramentos litúrgicos, quer dizer, virou uma veste litúrgica. Mas é só isso, é bem simples, é uma veste litúrgica do diácono, sobretudo em situações mais solenes. Então quer dizer que a dalmática está para o diácono, assim como a casula para o padre, para a gente entender bem. Isso, parece sim, porque o diácono não usa casula, a casula é uma veste sacerdotal. E o diácono usa a dalmática, você fez uma boa comparação, um está para o diácono como está a casula para o sacerdote. Para o padre e o bispo, no caso, né? É. Ah, que legal, padre. E agora, uma pergunta de um santo que ainda não é santo, mas está em processo, não é, de canonização, e um jovem, uma pessoa dos nossos dias, da atualidade, morreu há muito pouco tempo, há alguns anos atrás, e chamado Carlo Acutis, um jovem italiano, né? E ele foi ele foi beatificado. E a pergunta era justamente sobre isso. Qual o dia da beatificação dele, que foi 10 de outubro de 2020. Conta pra gente, padre, quem é esse jovem, um pouquinho da história dele, o que o senhor já ouviu falar, e a importância também da juventude hoje vislumbrar a santidade, não é? Porque é um convite universal. O caso do Carlo Acutis é muito interessante. Porque, primeiro, ele é um
garotão mesmo. Ele morreu com 15 anos só. Ele então era quase uma criança, né? Mas ele teve, e é você falou hoje um santo dos nossos dias, porque ele era não é, a gente não chama de, hoje normalmente chamam de influencer digital. Quer dizer, ele era um cara que fazia um site, que organizava, colocava os milagres eucarísticos no site dele, tinha muito, quer dizer, era hoje o que nós chamaríamos de influencer digital, esse tipo de personagem que aparece hoje, que faz muito sucesso e tal. Ele foi um tipo desses, né? E claro, o foco dele era a igreja e tudo. E essa doença não derrubou o Carlo Acutis, né? A leucemia. Então ele enfrentou essa doença de uma forma corajosa, maravilhosa. Então, sendo uma criança, deu um testemunho enorme, gigante, né? E isso foi reconhecido. E você falava do processo, né? Ele foi beatificado, quer dizer, é a antessala da canonização. Então, para o processo é assim, se abre, reconhece primeiro uma fama de santidade. Uma pessoa, para poder fazer uma causa de beatificação, de canonização, ela precisa primeiro ter fama de santidade, quer dizer, não é do nada, não é qualquer pessoa. É assim, no lugar que ele viveu, as pessoas com quem ele conviveu, não é? Essas pessoas dão testemunho de que ele era uma pessoa santa, santa no nosso modo de entender e não assim oficial. Aí se começa, faz um processo diocesano, com testemunhas, com feitos, com muito documentação. Faz um processo diocesano. Depois isso vai para a Congregação para a Causa dos Santos, no Vaticano. E lá se verifica inicialmente se ele escreveu, por exemplo, as coisas que ele escreveu, se não escreveu, assim, os testemunhos e tudo, e aí faz o reconhecimento das suas virtudes. E aí ele é chamado de venerável. Sim. Antes de ser beato, ele é venerável, quando passa essa fase. E aí se aguarda, aí se pede para rezar e se aguarda a intercessão, porque tem, às vezes, alguém pensa que é o santo que faz o milagre. Não, quem faz o milagre é sempre Deus. O santo é o intercessor. Aí se pede a intercessão daquele candidato, né? E quando um milagre é feito pela sua intercessão, ele é declarado beato. Que foi o que aconteceu com o Carlo Acutis, com muita rapidez. Muita rapidez. O processo foi muito rápido e um milagre brasileiro, é de uma pessoa de Campo Grande, inclusive, né? E aí, então, foi verificado o milagre, uma doença grave, que depois de terem, assim, tocado nas relíquias do Carlo Acutis, e pela intercessão dele, a pessoa foi curada. Então, aí então se declara beato. E aí se aguarda um segundo milagre para a canonização. É assim que é o processo. Mas você falou de uma coisa importante. O Carlo Acutis é um grande símbolo hoje da santidade. Quer dizer, a gente até lê por aí, é um santo de calça jeans, isso, né? É um menino dos nossos dias, no meio de toda a tecnologia. Exatamente. E fazendo uso delas, quer dizer, não é... Evangelizando. Então ele é realmente um grande símbolo. A gente acha que é algo muito distante de nós e quase impossível nos dias de hoje, não é? Porque as pessoas estão muito tomadas pelas tecnologias, redes sociais, e estão muito virtuais, e uma pessoa dentro da virtualidade mostrando que é possível que a santidade aconteça, não é? Exatamente. Porque é a nossa vocação e é por primária. Isso, como os santos todos são, é por isso que é um exemplo, é um testemunho, é uma inspiração, né? A santidade dessas pessoas nos inspiram também a nós respondermos à vocação de santidade que todo mundo tem. Legal, padre. Vamos agora para de nível Vamos difícil? Lá. Vamos lá. Eu acho que eu ia dar uma escorregada nessa se eu estivesse lá no programa de novo. Certo. Mas é uma pergunta, novamente, de tema bíblico e que faz referência aos 10 mandamentos. E a pergunta dizia justamente o seguinte: em quais livros, em 2 livros, em quais livros aparecem os 10 mandamentos na Bíblia? E a resposta é Êxodo e Deuteronômio. Certo.
Eu não sei. O Êxodo eu tinha certeza porque ele estava presente em todas as opções, não é? E aí a segunda opção para quem tem um pouquinho de para quem tem um pouquinho de conhecimento do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, podia já meio que assimilar que podia ser o Deuteronômio, porque o Deuteronômio retoma toda a lei. A lei, né? Então, e como a lei está lá no Êxodo, no Êxodo, o segundo livro, alguém poderia associar fácil que seria o Deuteronômio. E aí a gente queria saber por que dos 10 mandamentos, qual era o contexto para que Moisés recebesse ali cravado, né, naquelas placas que a gente não sabe se são pedras ou madeiras, enfim, mas a prescrição de lei de Deus para o seu povo, o povo de Israel, não é, naquela época? Então, assim, por que esses 10 preceitos, esses 10 mandamentos, e como que nós podemos segui-lo hoje, o que eles interferem diretamente na nossa vida? Então, na verdade, o Decálogo, né? Ele respeita um pouquinho as estruturas dos grandes acordos, dos grandes pactos daquele tempo, né? Do tempo dos semitas, lá do tempo... há códigos famosos que tem 12 leis, 10 leis, 8 leis, quer dizer, não é que o Decálogo inventou isso, não. Havia já esse modo de organizar um pacto, uma aliança entre 2 países, entre 2 famílias, era um código para se selar um pacto, uma aliança. Então, o Moisés foi a testemunha dessa aliança. Sim. A gente chama de aliança, os 10 mandamentos selam, ele é o código, ele é o contrato, como por assim dizer, dessa aliança. Do povo com Deus. Deus com o povo. Ou de Deus com o povo. De Deus com o povo. Quem propõe a aliança é Deus. É Deus. E quem adere a essa aliança é o povo. Não é? Então, tanto que todo o Antigo Testamento é a busca para a adesão a essa aliança. E no Novo Testamento, a nova aliança que é em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas então, esse é o formato do Decálogo. É uma proposta, um pacto, um contrato, uma aliança que Deus propõe ao povo. Então, são diferentes nuances nesse contrato, nesse Decálogo. Os 3 primeiros mandamentos, que a gente podia chamar, quer dizer, os três primeiros capítulos, quer dizer, as 3 primeiras regras, né, do Decálogo são relacionadas a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não ter outro Deus, não tomar seu nome em vão, enfim, são relacionados a Deus, né? Depois temos um terceiro, um quarto mandamento que é ligado ao modo como esse pacto vai ser celebrado. E aí vem o sábado, guardar os dias de celebração desse pacto, né? Depois o 5º mandamento já é voltando para o modo como quem entrar nesse pacto deve se comportar na vida. Primeiro é com relação a Deus, né? Depois como celebrar essa aliança. Aí começam os mandamentos em relação à pessoa que aderiu a esse pacto. Como é que ela é? Então, em primeiro lugar, ela honra pai e mãe. Né? Em segundo lugar, ela não mata ninguém. Aí não matarás, não pecar contra a fidelidade, a castidade, não roubar, né? não levantar falso testemunho. E o último mandamento é não cobiçar as coisas alheias. Então, daí para frente, quer dizer, do 5º mandamento até o 10º, são características de quem adere a esse pacto. Então, o Decálogo é um pacto de amor que Deus propõe para nós, para todo ser humano, e os 5 primeiros, até o 4º mandamento tem a ver com ele, com o que a gente faz com ele, e do 5º para frente é o que a gente tem que fazer para dar testemunho desse pacto. Ô padre, e agora conta aqui pra gente uma curiosidade que uma vez eu ouvi, e os judeus, já naquela época em que Moisés recebeu a tábua com os 10 mandamentos, e até hoje
eles não seguem apenas 10, mas uma série de centenas de leis, mandamentos, preceitos, que totalizam aí uma média de 600. É isso mesmo? Na verdade, hoje em dia nem tanto. Não, né? No tempo de Jesus, essas regras estavam multiplicadas ao extremo, né? Sim. Muitas regras mesmo. E eram mais regras no interior de cada universo. Por exemplo, regras litúrgicas, tinha de monte. Litúrgicas é assim, como fazer o culto, como se proceder no culto, que tipo de animal se leva no tempo do culto dos sacrifícios, como é que faz com o sangue, enfim, tinha um número enorme, isso mais no tempo de Jesus. Uhum. Eu confesso que hoje em dia não conheço bem o judaísmo atualizado, né? Mas no tempo de Jesus era assim. E tinha muitas outras regras. Jesus muito critica isso quando fala dos fariseus e das regras, de tanta regra que tinha, não é? Então, mas isso também eu acho que o cristianismo não diferenciou muito do judaísmo, quer dizer, a partir de uma aliança, depois vai se multiplicando regras menores. No cristianismo também tem muitas. Tem, verdade. Gente, vocês estão vendo, e é por isso que nós estamos aqui nesse podcast, né, padre, que cada assunto, cada tema da nossa espiritualidade, do nosso universo católico, decorre em inúmeros outros, né? E se a gente pudesse, a gente ia ficar o dia inteiro aqui hoje falando só das questões que apareceram no nosso quiz do domingo passado, mas por hoje o nosso tempo acabou, é esse mesmo, a gente também não vai ficar, né, falando tantas coisas assim, porque a catequese ela se dá aos poucos, né? A gente vai falando. E temos um outro próximo episódio do nosso quiz. Exatamente. Então eu quero agradecer ao senhor, falar aqui para quem está escutando a gente que essa semana o Padre Rafael, lá na redação do jornalismo da TV Pai Eterno, deu um banho de aula de catequese sobre o sacramento da confissão, o que é pecado venial, pecado capital, um monte de coisas, né, padre? Pois é. E aí hoje o senhor veio aqui como nosso convidado compartilhar de todo esse conhecimento do senhor com o nosso ouvinte, com aquele também que vai nos acompanhar no nosso canal do YouTube. E eu quero agradecer muito, muito mesmo a sua participação aqui e também ao nosso ouvinte, né, que está aí fidelizado com a gente a cada semana nesses episódios do podcast e que vai continuar, se Deus quiser, depois do nosso quiz, né? Ok, vai sim, obrigado e queria te parabenizar aqui pela condução, a condução aqui do podcast. E eu tenho certeza que logo a Vanessa volta e você também tem sempre uma participação muito grande na produção do podcast, então vamos seguir juntos. Vamos sim, muito obrigado. E a você que nos ouviu, carinhosamente, a nossa gratidão e até o nosso próximo episódio. Fiquem com Deus e Vanessa, aguardamos ansiosamente a sua vinda. Melhoras para todos vocês aí, que o Divino Pai Eterno abençoe toda a sua família. Amém. Obrigado, padre. Obrigado, até mais. Obrigado.